Como fazer síntese de playlists ou vídeos do YouTube. Bom, pessoal, a técnica para você fazer uma síntese é basicamente a mesma em playlist e livros, tá? Isso pode ser útil para você em determinados momentos da sua vida acadêmica. Então, eu pedi para os meus alunos do ensino médio fazerem uma playlist, mas no ensino superior isso é muito pedido para você fazer uma síntese de um livro. Hoje em dia, com a inteligência artificial, você consegue fazer isso rápido para livro. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu ensino como é que você faz isso, mas não é muito difícil, só você fazer um prompt e pedir para ele fazer a síntese. Para vídeo no YouTube, eu desconheço alguma IA que pegue um vídeo do YouTube e sintetize. Deve ter? Provavelmente sim, mas eu desconheço, tá? Só que tem uma coisa, se você está estudando, principalmente no ensino superior, você, na maioria das vezes, escolheu estar ali. Então não faz sentido você pedir para a IA estar fazendo, porque se eu peço para você sintetizar esse livro aqui, que eu vou usar como exemplo, que é o livro Fatos e Falácias da Economia do Thomas Sowell, se você vai na IA e pede para ele sintetizar, você não está aprendendo conteúdo de fato. Se você está só para fazer trabalho e não aprender o conteúdo, não faz sentido você estar num curso superior. Era mais antes você estar trabalhando logo. Então, veja que você não pode abrir mão do seu objetivo de aprender. Eu entendo que às vezes você está com muitas tarefas. Por exemplo, meus alunos do ensino médio, eles têm 19 disciplinas, alguns, no ensino médio integrado. Então, eu pedi uma síntese, eu sei que eles vão estar cheios de outras demandas de outras disciplinas. Por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui. Então, como é que você faz rapidamente, né? A síntese de uma playlist? Tal como no livro, a gente precisa fazer uma leitura dinâmica. E a leitura dinâmica no livro começa pelo sumário. Na playlist ou no vídeo, você vai ver no nome dos vídeos. No caso, eu pedi uma playlist aqui, eu vou pegar outra playlist que eu não pedi, que a gente vê que essa playlist é do primeiro capítulo desse livro aqui que eu fiz. Então, apresento o autor, isso não é nosso foco aqui, tá? O primeiro vídeo é O Poder das Falácias. Aí depois, olha, vem falácia do soma zero, falácia da composição, falácia da peça de xadrez e falácia do infindável. Percebam que são tipos de falácia. Então a gente já consegue entender a estrutura dessa playlist. Se fosse um vídeo único, a gente teria que ficar passando aqui, tá? Para entender a estrutura. Quando eu fizer desse primeiro vídeo, a gente vai entender melhor isso. Então, a estrutura é um vídeo apresentando o tema e outros vídeos dando exemplos de falácia, tá? E por que isso é importante? Bom, primeiro a gente vai fazer uma matemática, ver qual o máximo de páginas, ou de folhas, ou de palavras. Então, nesse caso aqui, foi de folhas. Eu pedi 2 folhas. Escritas à mão, tá? 2 folhas. 2 folhas basicamente, eu vou arredondar aqui, 60 linhas. Até 2 folhas é o máximo. Então, eu vou fazer uma síntese de 60 linhas. Como tem 5 vídeos importantes, 5 vídeos totais, né, não são importantes, aí vai ser 12 linhas para cada vídeo, tá? É exatamente isso. Então, eu vou ter o vídeo 0, de 0 a 4, né, com 12 linhas. Vou colocar assim, 12 linhas assim. O vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3 e vídeo 4 também com 12 linhas. Essa vai ser a estrutura da minha síntese. Por que isso é importante? Porque, às vezes, você lê um livro como esse, ou um vídeo como os que estão lá, e tem muita informação. E a maior dificuldade hoje é você sintetizar a informação. Ok? E o que é que a gente vai procurar em cada vídeo? A ideia central. A ideia central. Aí, se der, argumentos que ratificam, ou seja, que sustentam essa ideia central, essa ideia. Não é nem que sustentam, é que dão mais força a ela, tá? Então, logo que você tem que procurar é isso aqui. Isso aqui é o mais importante, tá? Se você tiver poucas linhas, você só traz isso aqui. Se você tiver mais linhas, aí você pode colocar mais coisas do que a ideia central. Então, depende do quanto de linhas você tem para fazer em cada parágrafo, né? Ou cada conjunto de parágrafos. Pode ser mais de um parágrafo aqui. Para cada capítulo. Então, eu vou passar aqui o primeiro capítulo, que é esse o poder das falácias. Na verdade, o primeiro vídeo, né?
Então, antes de você assistir ao vídeo, você tente entender como está estruturado. E só um detalhe, geralmente, a ideia central de um vídeo está logo no início. Esse é o mais comum, tá? Mas nem sempre é isso que acontece. Às vezes, você precisa desenvolver um pouco mais o tema para apresentar a ideia central. Então, lá nos meus vídeos de mercado financeiro, eu não apresento logo, salvo engano, a ideia do que é o mercado financeiro. Eu preciso desenvolver um pouco mais a origem da moeda, né, do escambo, até chegar nas relações de mercado financeiro, de mercado primário, secundário, essas coisas, liquidez de mercado. Então, eu vou passando aqui, ó, os vídeos. Quando tem slide é bom. Quando é só uma pessoa falando é mais difícil, né? Mas nesse caso aqui são vídeos com slide, você consegue ter as palavras. E o que é mais importante é o tópico. São os tópicos. Mas antes disso, lembra que eu falei que geralmente está no início a ideia central? A ideia central desse primeiro vídeo aqui é logo descrever o que é falácia. Então tá aqui, é logo o conceito de falácia. São associações lógicas que podem embasar políticas, mas sempre carece de alguma coisa como. Aí você apresenta esse conceito aqui, né? E já diz que quais são as coisas que carecem? Conceitos claros, né? Você pode até escrever com essas palavras aqui, mas o ideal é você modificar um pouco as palavras para escrever, para não cair no plágio, né? Embora isso não seja tanto exigido no ensino médio, mas mais no ensino superior é com certeza exigido. Você modifica essas palavras, dá essa explicação. E nesse caso aqui, ó, se tem um, provavelmente tem o dois, a não ser que quem esteja apresentando tenha errado. E aí você tem aqui o dois, tá? Então, são duas coisas que fazem com que as falácias tenham problemas. Um é os conceitos claros e outro são a falta de validação empírica, né? De validação com base nos dados da realidade, é isso. Então, você tem aqui como fazer a leitura dinâmica desse vídeo. Nem sempre isso é possível. Às vezes, o vídeo, o próprio YouTube delimita aqui capítulos, então você consegue fazer uma leitura dinâmica. Quando não é possível, aí não tem jeito, você vai ter que escutar tudinho, mas geralmente a ideia central está logo no início. E é claro que quanto mais você escutar, se for um vídeo, se for um livro, quanto mais você lê, quanto mais você se aprofundar, melhor você vai estar capacitado para fazer a síntese. Não quer dizer que você vai fazer a melhor síntese, porque existe o problema de você ter tanta informação e não saber selecionar as mais relevantes. Isso aqui é uma prática, tá? Foi uma prática que eu fui ter mais ali no mestrado até. Então, com o tempo você vai aprender a logo identificar a ideia central, né? Algumas pessoas demoram mais, outras menos, mas não tem problema em relação a isso. Então, a ideia central aqui é apresentar o conceito de falácias. Conceito de falácias. E aí, você vai ver os argumentos, geralmente são ideias secundárias. Só que no próprio conceito de falácia, ele traz aqui o que falta, né? Então, vamos lá. Aí eu tenho que explicar o que é isso. O que é conceito claro. Assim, carece de conceitos claros, e no caso aqui ficou até redundante, porque carece de falta de validação, não, seria carece de validação empírica, tá? Mas aí, você só precisa explicar o que é a falta de conceitos claros, que basicamente é o mesmo conceito como justiça ou igualdade, pode ter uma conotação diferente para uma pessoa e diferente para outra pessoa, mas essas pessoas estarem unidas em torno de uma palavra que elas não concordam o que significa, basicamente isso. E você tem como explicar isso em poucas palavras. E também a falta de validação empírica, como eu falei, é a falta de apoio nos dados. Então, você pegando o que significa cada um desses, você explica o que é cada um em 12 linhas, tá? Só na ideia central. É claro que você muitas vezes vai ter que escutar o vídeo inteiro, mas nem sempre. Pode ser que por aqui você está escutando o vídeo, ó, eu passei aqui. Aí aqui eu estou escutando o vídeo, já entendi o que é isso aqui. Aí eu já pulo e vou para o outro, porque eu já escrevo o que é. Aí eu já entendi por aqui o que significa essa falta de validação empírica. Eu já não preciso mais assistir todo o vídeo. Ok? E assim eu faço para os outros. Falácia da soma zero. Né? Já seria o segundo parágrafo, depois de eu escrever até as minhas 12 linhas. Eu pego a ideia central deste vídeo. Opa, estou vindo para cá direto, né?
E aí, às vezes, uma imagem facilita o meu entendimento, às vezes não, tá? Se eu já entendi o que é a falácia do soma zero com essa imagem, ok, já posso escrever lá. Só que eu vou passando aqui ver o que tem. E tem aqui, olha, exemplos. É interessante trazer exemplos, se as linhas permitirem. Se eu já descrevi o que é a falácia da soma zero com 5 linhas, eu ainda tenho mais 7 para dar exemplos, ok, é legal dar exemplo. Mas se não, se depois de você distribuir aqui só deram 5 linhas, aí não precisa dar exemplo. E assim faço com as outras. Essa é a ideia. Esse é o método. Você sempre identificar a ideia central e apresentar ela. E aí, se sobrar linha, escreve outras coisas, argumentos, exemplos, enfim, que está lá no vídeo. Mas a ideia central tem que estar sempre. Você consegue sempre extrair uma ideia central de qualquer coisa. Você consegue extrair desse livro, por exemplo, inteiro uma ideia central. Olha só. E aí eu vou simular agora que eu quero fazer a síntese do livro, desse livro todo, tá? Para vocês verem como é uma questão de habilidade mesmo, de síntese, que é muito exigido hoje na ciência, ok? Na academia. Então, esse é o livro, ele está aqui no Google, né? Eu mostrei para vocês os capítulos desse livro. Então, a minha sequência de vídeo lá só é do primeiro capítulo. E depois tem mais 6 capítulos que vocês veem que mantém um padrão. Eu trouxe porque ele é bem didático. Falácias urbanos, masculinos e femininos, acadêmicos, relacionados à renda, raciais, terceiro mundo. E as considerações finais que nem entram tanto. Então, aqui, qual a nossa estrutura? Nós temos 6 capítulos que tem o mesmo padrão e um capítulo de apresentação. Eu quero fazer em 60 linhas essa síntese, né? Desse livro do Thomas Sowell, que hoje é meu intelectual de referência. Então, se a gente dividir 60 por 7, vai dar ali um pouco mais de 8. Só que se só fossem esses 6 capítulos, eu ia ter 10 linhas para cada capítulo. E eles são, teoricamente, mais importantes do que esse aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar uma linha de cada capítulo desse e vou botar 6 para cá. Então, o capítulo 1, eu vou deixar com 6 linhas. O 2 com 9. O 3, a gente está fazendo isso, com 9 linhas também. E assim sucessivamente, tá? Então, tudo isso aqui que eu escrevi em 60 linhas, eu teria que resumir para 6. Então, qual é a ideia central? De novo, a ideia central, descrever o que é uma falácia. Por exemplo, lá no vídeo de estrutura organizacional, descrever o que é uma estrutura organizacional e depois apresentar as falácias que ele mostra lá no livro. No livro, no primeiro capítulo, que são essas daqui, olha. Deixa eu botar para cá. Então, eu apresento soma zero, composição, peças de xadrez e infindável. Tá? A falácia do soma zero trata da... Aí, se tiver espaço ainda para escrever em 6 linhas, imagina que eu escrevi em 3 aqui. Aí eu apresentei em mais... Aqui também tá bem grande essa letra, né? Apresentei mais uma linha aqui. Ainda dá para escrever alguma coisa. Aí fala aqui da escassez de recursos. A falácia da composição... Deixa eu só pegar um termo legal para ela, só para lembrar aqui qual o sentido dela melhor. A falácia da composição... Ah, tá, é do tudo pela parte. Composição. A parte pelo tudo, na verdade. Parte pelo todo. Né? Julgar... Aliás, seria o contrário, né? O todo pela parte. Julgar o todo pela parte. A peça de xadrez é você falar sobre ali as limitações do planejamento central. E do infindável é a desconsideração
dos custos marginais. São conceitos, é claro, que eu domino. Quanto mais você dominar o livro, melhor você consegue apresentar as sínteses. Mas vocês veem que uma coisa que eu conseguiria escrever em 60 linhas, eu consigo sintetizar em 6. É claro que eu revendo esses vídeos, eu conseguiria melhorar a redação aqui. Tá? Mas essa ideia central que eu estou aqui descrevendo, que é falácia, vai ser a mesma que vai estar lá no primeiro parágrafo, no primeiro vídeo. Perceba aquilo que eu falei, a ideia central geralmente está no início. Então, a ideia central do capítulo está no início, do capítulo todo, ou seja, dos 5 vídeos que eu mostrei aqui. Tá? Se eu tiver que fazer uma síntese de 60 páginas desses 5 vídeos, a ideia central está logo aqui. Eu desconsiderei o vídeo que apresenta o autor. E a ideia central também do livro todo está aqui, logo no início. Se tiver que apresentar uma ideia central do livro, é isso. E a ideia central, obviamente, do capítulo 1 também está logo no início. Então, é dessa forma que a gente faz, tá? Até para a gente sistematizar melhor o conhecimento, a gente sempre identifica em cada vídeo uma ideia central. Só um adendo, porque essa distribuição de linhas aqui, você pode fazer, se forem páginas, se o professor pediu, sei lá, 10 folhas. Aí você vê como vai distribuir cada tópico do livro, cada capítulo, enfim. Internamente você vai ver os subtópicos para dividir, porque aqui, por exemplo, a gente viu que são 5 subtópicos, né, dentro do primeiro capítulo. Poderia ser 2 para o subtópico 1, que é a ideia central, e depois mais uma linha para cada uma dessas falácias. Então, você sempre faz essa matematização de quantas linhas tem que ter cada parte do que você está sintetizando, seja um vídeo, seja um livro. E, obviamente, os vídeos podem ter durações diferentes. Então, nem sempre o vídeo mais longo ele vai ter que ter mais linhas, tá? Nem sempre é assim. Mas é uma boa forma de você matematizar, porque partindo do pressuposto que você não sabe o conteúdo, você tira essa premissa como verdadeira. Então, aqui no caso, a gente viu que a estrutura não muda. Quando a estrutura muda dizendo que está tudo falando de falácia aqui. Aí você pode considerar, por exemplo, que esse primeiro vídeo aqui tem que ter mais linhas que esse segundo. E claro, você também não precisa ficar preso às 9 linhas. Ah, deu 8 linhas, ok. Deu 7, ok. Até porque, no caso que eu pedi, foi o máximo. Tá? Se o professor pediu o mínimo, então você também pode passar disso aqui. Se ele pediu o máximo, significa que você não pode passar disso aqui. E se ele pediu um intervalo de 3 a 10 folhas, aí você vai ter em mente qual seria o mínimo que você deveria ter e o máximo que você deveria ter para cada parte ali da playlist, do vídeo que ele quer que você sintetize ou do livro que ele quer que você sintetize. Então, eu espero que essas dicas ajudem, não só para esse trabalho, né? Porque o meu objetivo aqui, inclusive o público-alvo não é só meus alunos do instituto que eu trabalho, mas para você que está acompanhando aqui o canal, a fazer ali sua síntese de playlist ou de livro. É isso.